Programa Minuto da Biblioteca. Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Minuto da Biblioteca, na temporada Mergulhando no Acervo. O programa de hoje é uma homenagem à mais nova mulher imortal da Academia Brasileira de Letras, que passa a ocupar a cadeira que antes era de Nérida Pinhon. Estou falando da escritora, editora, ensaísta, crítica literária e professora da UFRJ, Heloísa Buarque de Holanda. O Réveillon promovido pelo casal Luiz e Heloísa Buarque de Holanda foi muito mais do que sugerem as descrições feitas no calor da hora, pelo menos para a história que se vai contar. Não que tivesse mudado o destino do país, longe disso, mas talvez porque condensasse e antecipasse um estado de espírito e um clima que seriam predominantes no período. A sua significação para 68 talvez seja idêntica à da famosa sequência da Festa de Terra em Transe, então a referência cultural obrigatória. O jornalista Hélio Gaspari acha que depois do Réveillon da Elo, o Rio nunca mais foi o mesmo. Por sua composição, que incluía mais facções sociais, políticas e ideológicas do que as citadas nas colunas, a festa da Elo, tanto quanto a de Glauber, foi vivida como uma alegre metáfora ou paródia de uma ampla e variada aliança política. Como em toda a passagem, havia na casa de Elo uma mistura de frustração e esperança. Algo tinha se movido em 67, ainda que parecesse que se movera para continuar igual. Encontrava-se ali uma parte considerável da inteligência brasileira que produzira ou iria produzir do bom e do melhor. Como o Brasil de então, o Réveillon de Elo tinha tudo para dar certo, a começar pela dona da casa. A professora Heloísa Buarque de Holanda, bonita, culta e de esquerda, era mito e ícone da intelectualidade carioca dos anos 60. Com esses tempos, a bela mestra iria fazer a matéria-prima da sua tese de doutorado uma década depois. Misturando duas viagens, a sua e a da história, o seu trabalho ensinaria ao meio acadêmico que saber e competência não precisam ser chatos. É possível realmente que o Réveillon da casa da Elo tenha condensado, como uma metonímia, o país de então. Enio Silveira acha que aquela grande libação significou o fim de uma época e não, infelizmente, o começo de uma nova. Foi um delírio coletivo, explica Antônio Calmon. Esse relato é parte do livro 1968, um ano que ainda não terminou, de Zuenir Ventura, e que fala sobre a festa de Réveillon de 68 que aconteceu na casa de Heloísa Buarque de Holanda e que, segundo o autor, foi emblemático para os acontecimentos que viriam a marcar aquele fatídico ano e que mostram a importância da pessoa de Heloísa Buarque de Holanda na história recente do país. Heloísa é graduada em Letras pela PUC-Rio, tem mestrado e doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade de Colômbia, em Nova York. Atualmente é professora emérita de Teoria da Cultura da Escola de Comunicação da UFRJ e coordenadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, PAC, da UFRJ. Sua linha de pesquisa privilegia a relação entre cultura e política, em especial nas áreas de poesia, relações étnicas e de gênero e culturas marginalizadas. Ela ainda participou da fundação do CIEC, Centro Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos, cujo vasto material bibliográfico compõe o acervo da nossa biblioteca, sendo atualmente uma de nossas coleções especiais. Segundo a ABL, Heloísa é uma das principais vozes do feminismo brasileiro, considerada a maior intelectual pública do país. O acervo da Biblioteca do CFCH conta com várias obras de sua autoria, dentre elas Impressões de Viagem, CPC Vanguarda de Lisboa, de 60 e 70, 26 Poetas Hoje, uma antologia, Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade, Tendências e Impasses, o feminismo como crítica da cultura, Pós-modernismo e política,
Cultura e Participação nos anos 60, com coautoria de Marcos Augusto Gonçalves, entre outros livros, artigos e folhetos que você pode consultar na descrição desse episódio. Também está no nosso acervo o livro 1968, O Ano que Não Terminou, de Zueni Ventura, que abre esse episódio e que começa justamente com o relato do histórico Réveillon de 1968, que aconteceu na casa da nossa homenageada Heloísa Buarque de Holanda. Esse foi o 6º episódio da temporada mergulhando no acervo do nosso podcast Minuto da Biblioteca. Esse projeto deu início durante o período de pandemia em que a biblioteca estava funcionando de forma remota. Agora, nossos episódios estão sendo gravados e editados na Central de Produção Multimídia da Escola de Comunicação da UFRJ, a quem agradecemos enormemente pela disponibilidade e parceria. Obrigado pela sua audiência e se você tiver alguma sugestão de livro, dissertação, tese ou artigo para o nosso podcast, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais ou pelo e-mail biblioteca@cfch.ufrj.br. Acompanhe sempre nossas redes sociais para se manter informado sobre o nosso funcionamento e conte sempre com a Biblioteca do CFCH. Programa Minuto da Biblioteca.